A gente já vinha com um número muito crescente de obesidade, tanto infantil quanto obesidade adulta. E com essa pandemia, muita coisa mudou. Nós ficamos mais dentro de casa, a gente não fazia tanta atividade física, as crianças não estavam indo para a escola, não estavam brincando nas ruas, e esse número subiu absurdo. Então eu vou bater um papo hoje com a doutora Thaís Michelete Freire. Ela é a minha endócrina, ela é endócrina. Nós vamos falar um pouquinho desse cenário aí da obesidade e como a gente pode combater. Porque já tinha um número alto, né, Thaís, no Brasil. E com a pandemia, eu acredito que tenha feito um boom, né? Piorou muito. Queria agradecer o convite, né, Rose? Ai, sempre tão bom falar com a Thaís, linda, maravilhosa, minha médica. E falar de obesidade infantil não é um tema tão simples assim, porque a gente vai ter que recrutar essa família toda para ajudar a cuidar dessa criança melhor, desse adolescente também. Porque as crianças, elas se inspiram muito nos pais, então não adianta o pai querer uma coisa pro filho e não fazer junto. A gente até pode ter aquela carga genética para a obesidade, mas essa obesidade só vai se manifestar se eu tiver um ambiente obesogênico, que a gente chama, que é esse ambiente que favorece com abundância de comida e comida processada e açucarada a desenvolver a doença que é a obesidade. Então você tem ali o combo, né? Família que vai produzir esse ambiente obesogênico e mais essa carga genética na criança. E isso é muito ruim porque 84% das crianças obesas elas vão crescer mantendo o mesmo IMC. Ou seja, uma criança obesa, a probabilidade é imensa dela ser um adulto obeso também. E você acredita que pandemia, ficar mais dentro de casa, as crianças hoje estão muito mais no celular do que quando nós éramos criança, que era bets, brincar na rua, pega-pega. Com então certeza. A gente tinha essas brincadeiras que acho que as crianças de hoje não sabem nem que é jogar uma bets e brincar. Então tudo favoreceu a essa obesidade. E assim, a correria que os pais vivem é muito mais fácil lá comprar uma comida pronta, pede no iFood, não sai de casa para mais nada. Então isso contribuiu, né? Apesar da gente ter mais tempo hoje de ficar em casa e até mais tempo para preparar a própria alimentação, acaba que não aconteceu isso, não foi verdade, né? Acabou que aumentando o consumo de alimento processado e cheio de açúcar. E essa criança, a gente pensa muito assim, mas é uma menina obesa ou um menino obeso, mas quando crescer vai emagrecer, isso não vai acontecer. E essas crianças já têm os distúrbios por conta dessa obesidade na infância. Só para você ter ideia, essas crianças obesas têm 2 vezes maior chance para depressão, 3 vezes maior chance para ter hipertensão arterial já na infância, 2,5 vezes maior chance de ser diabética já, né, pré-diabética na infância ou na adolescência. Elas têm pior rendimento escolar quando comparadas às crianças de peso normal, pior qualidade de vida. E uma das coisas interessantes é que a maior causa de bullying nos colégios, disparado, é a obesidade. A primeira causa de bullying com 41%. Eu vejo muito nos colégios falando muito sobre racismo, diferença racial, só que o racismo, como uma causa de bullying, ocorreu em apenas 6% dos casos. Olha que diferença grande. Porque criança não é racista. Quem é racista são quem? Os adultos que são. E eu estou vendo nos colégios, por exemplo, muito voltado a questões que não são questões interessantes para as crianças. Se eu quero combater o bullying nas escolas, tem que combater o quê? Obesidade. Eu tenho que pôr aula de educação física 4 vezes por semana. Não adianta fazer exercício 1 vez por semana só, né? Eu tenho que ter uma nutricionista orientando nesse colégio também. Porque a obesidade é doença. Sim, então é uma tem doença. Que combater a obesidade, porque a obesidade é uma doença. É uma doença. Sem contar todo esse prejuízo emocional da criança. Tem alguns estudos apontando também que a criança com sobrepeso ela tem 40% maior risco para ter o fígado gorduroso, né? Esteatose hepática, 60% mais chance de ter também síndrome da apneia do sono, então problemas também relacionados ao sono. E já são crianças que estão ficando mais acordadas, mais com telas, tablet e celular. E essa luz azul também interfere muito no ciclo do sono, que é também uma das causas de obesidade, tanto privação do sono quanto interrupção do sono. Tem criança e adolescente, também os adultos acordam no meio da noite para olhar o horário, pega o celular, já mexe nele. Acaba totalmente com esse ritmo do hormonal nosso, né, do padrão dia e noite, interrompe esse ciclo, a gente começa a produzir mais hormônios relacionados à obesidade, cortisol, adrenalina, aumenta a resistência insulínica, a gente sabe que uma noite mal dormida pode até descompensar um diabético por 3 dias seguidos. Tamanha influência que tem o sono na questão de obesidade e controle hormonal. Isso é muito sério e a gente não vê isso, por exemplo, até no colégio, ajudando as famílias que não têm condição, às vezes, de levar o seu filho para uma consulta. Ô Thaís, quando o pai percebe que o filho está ficando obeso e que ele já está obeso, ajuda, já está obeso, ele percebe, ele já está. Né? Porque os pais, os avós acham que a criança está forte,
que tem estrutura maior. É uma mentira. Quando essa criança chega, que a família imagina e você põe no gráfico, tem casos que é assustador, que até eu me assusto. A criança está fora do gráfico. Ela nem faz parte nem do percentil 90 mais. Ela extrapolou tanto em peso que você já fala que é uma obesidade mórbida infantil. Você vê o grau que chega no consultório. Como que uma família tem que proceder depois que entrou numa situação dessa assustadora e qual que é o procedimento? Primeiro a gente faz uma avaliação dessa criança. Muitas dessas crianças com obesidade, elas já estão entrando em puberdade precoce também. Uma das causas de puberdade precoce é o excesso de peso. Depois que essa criança é avaliada, a gente vai procurar se tem já dislipidemia, glicose alterada ou hormônios, assim. Se tiver tudo bem, a gente vai começar um processo que vai envolver a família. A gente sempre pede que vale a pena numa consulta trazer mãe e pai ou avó, quem cuida da criança. Acho que a avó é pior ainda, né? Que mãe e pai. Acho que a avó dizer, olha as avós, eu acho que vocês deseducam um pouco. Porque não adianta fazer uma reeducação alimentar que vai funcionar de segunda a sexta. E na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, pronto, é à vontade de novo. Não tem como dar certo uma dieta feita 4 dias a semana e 3 não, por exemplo. E você acha, no seu estudo, na sua clínica, quando você observa esses casos que vêm até você, é mais fácil as crianças conseguirem emagrecer e se encaixarem num padrão que é o correto do que um adulto quando vem? Ou é mais difícil você tentar reeducar uma criança de novo? Depende, quando a gente reeduca a criança, a gente não está reeducando a criança, é a família dela. Porque a criança sozinha, ela não tem competência de gerenciar o meio dela. Se em volta dela ela tem acesso a um armário e tem biscoito, ela vai pegar. Porque muitas vezes tem pais magros porque geneticamente são magros, mas as crianças estão obesas. Daí é muito mais difícil, porque quando uma família está todo mundo acima do peso, então vamos todo mundo entrar na linha que nós estamos todo mundo doente, todo mundo vai se adequar. Então, a família inteira entra. Eu acho que é muito mais difícil quando um pai e uma mãe não estão assim, tão obesos e as crianças estão. Mas normalmente a gente tem visto assim, pai e mãe com peso normal, com os filhos meio que acompanhando ou com sobrepeso. Mas quando o pai ou a mãe já é obeso, é mais como que a criança já tem obesidade também. É porque tem um certo padrão genético, né? E você acha que a criança precisa de até um acompanhamento psicológico, psiquiátrico para conseguir criança é muito inteligente, né? As crianças são inteligentes e são mais tranquilas que eu acho que os adultos. Eu acho que o grande problema é a família. Porque se a família tem preconceito em mudar a comida, se ela acha que se ela não comer arroz, feijão, pão, macarrão todo dia, ela vai morrer, como que ela vai colocar isso numa casa? Porque é mito, é muito mito na reeducação alimentar. E a gente também percebe pela situação que o país vive, que é muito mais barato você fazer um macarrão, que não seja nem de qualidade. Então, muitas vezes eu percebo, por vários casos que eu conheci, que a gente sabe que uma comida, às vezes, um pouco mais elaborada, você pode gastar um pouco mais, não só de dinheiro, de tempo, de qualidade. E, às vezes, a situação financeira do brasileiro também não propicia isso, né? É muito mais fácil fazer um pacotão de macarrão, colocar na mesa e sustenta. Eu sempre acho assim, que você pode fazer uma dieta rica em proteína, gordura boa, cara ou barata. Você pode comer a proteína mais barata do mundo, que é o ovo, que custa R$5 uma bandeja, mesmo preço de um pacote de uma barra de chocolate ou até menos às vezes. Você pode fazer com filé mignon. Você pode comer a verdura da estação, um legume bem barato que nem chuchu, abobrinha, mas você pode comer alcachofra, que é caro. Então você pode você pode usar banha para cozinhar, que é mais barato, ou você pode usar o azeite importado lá, sei lá, espanhol. É tudo procurar, né? Você tem não há desculpa, você tem acesso a queijo da feira, queijo simples da feira, do feirante mesmo, que é barato e é um queijo bom, mas você pode comer um grana padano. Então você pode fazer uma dieta elaborada, como você fala, mas com comida tão simples e comida do sítio, assim, você compra numa feira. Você tem uma comida riquíssima em nutrientes e que não é cara. Até porque o que acaba passando caro no final é esse supérfluo, é a saída no supermercado à toa, pega um pão de queijo, passa não sei aonde, traz um pacote de bolacha. Um pouquinho que deles vão montar um café mais diferentinho, com uma coisinha gordinha, porque o clima tá gostoso. Vou levar um bis para as crianças, tadinho, vou levar um bis. A gente sempre tem dó de criança e quer carinhar essa criança com comida. Só que chega uma hora que acaba virando uma doença. A gente sempre evita na criança usar medicação. Então, tem medicações liberadas para obesidade infantil, né? Tem a liraglutida, que é uma medicação injetável de uso diário para uso a partir de 10 anos. Mas se você vai pensar que você vai tratar uma criança com uma medicação injetável, você já fica
Não dá para fazer dieta? Dá. Né? O foco é mudar a alimentação. Dá para usar sibutramina? Dá também. É aprovado para os adolescentes. Fluoxetina, sertralina. Fluoxetina e sertralina para ajudar na ansiedade. Só que normalmente a criança que está ansiosa demais, assim, também ela está no ambiente que está deixando ela estressada. O que está acontecendo? O ambiente tem que ser consertado. Então, talvez, às vezes, uma psicóloga também ajude nesse sentido a gerenciar a família. Mas os pais têm que ficar atentos, né, Thaisa? A situação está ficando muito feia. Os prejuízos vão ser muito grandes, né? A gente deixa os filhos em casa por medo de acontecer alguma coisa, ser atropelado na rua, sofrer um acidente, mas, no entanto, eles estão em casa sofrendo muito mais, né, nesse ambiente só domiciliar, acesso a tudo quanto é tranqueira de televisão, de internet, celular à mão, sem vigilância nenhuma, sedentários, né, totalmente sedentários, não tem aula mais presencial, quando tem mais malemar, metade da sala vai, metade não vai, sempre aquela questão de medo e notícia ruim em cima, tanto que a gente viu o aumento de suicídio entre jovens, né? É bem preocupante. Que fique um alerta, né, Thaís? É melhor agora arrumar essa situação do que deixar essa situação se prolongar, Sim, né? Porque às vezes a família começa motivada, vendo uma consulta, vamos conversar todo mundo. Só que a motivação, ela passa com os dias. Então também tem que ensinar essa família a ter disciplina, porque motivação, você sai super animado de uma consulta. Passa 2, 3 semanas, vai ter festa, só nesse final de semana. E quando às vezes a pessoa retorna dali 2, 3 meses, nada mudou efetivamente na casa. Perdeu 1 quilo, 1,5 quilo. Não é que perdeu 1,5 quilo, às vezes perdeu 4, 5. Chegou depois das festas, perdeu a consulta, perdeu o retorno, quando volta, você não vê o resultado, porque não tem gerenciamento de disciplina. Você tem que pôr coisas em casa que tem que ser feito pela criança e pela família todos os dias. Então é disciplina, planejamento e não desistir, né? E não ter coisas na casa. Se você tá com fome e não tiver biscoito para beber, não tem, você não vai comer, né? Isso é verdade. Obrigada, viu, Thaís? Nada, imagina.